Atos, capítulo 9, 31 em diante. É um pequeno texto que nós vamos ler, para assim nós pensar um pouquinho. Diz assim: a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lídia. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia em cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou, e viram-no todos os habitantes de Lídia, e Saron, os quais se converteram ao Senhor. Eu quero dizer aos irmãos que aqui temos lido uns pequenos versículos, mas nós vemos nesses versículos tudo o quanto nós precisamos ter para que as coisas aconteçam e a igreja também desfrute de tudo aquilo que Jesus conquistou para os seus filhos. Tudo o que temos na palavra de Deus e temos ouvido dela são coisas que Cristo conquistou para o seu povo. Então, se ele conquistou todas essas coisas para o seu povo, nós precisamos fazer parte delas, nós precisamos alcançá-la, pois é para nós que ele fez todas essas coisas. E então esses versículos começam a nos incentivando. Ele diz: a igreja, na verdade, tinha paz. A igreja, na verdade, tinha paz. Nada se consegue sem ter paz. A própria palavra de Deus diz assim, que aquele que sai a semear, ele sai em paz, ele volta com alegria, trazendo os seus feixes. E tudo nós conseguimos alcançar quando, na verdade, temos paz. Em guerra, difícil nós alcançamos alguma coisa. Então a igreja tinha tudo porque ela tinha paz. Mas se nós olharmos para o que a palavra de Deus nos mostra, ali nos versículos anteriores, logo para frente, parece de nós pensar, mas como que a igreja tinha paz que estava embaixo de um bombardeio todo instante? Se nós olhamos ali, nós vemos logo para trás, Paulo estava indo à perseguição das igrejas, logo tinham sido Estevão morto e assim por diante, e a igreja diz aqui que ela tinha paz, mas ela vivia em bombardeio. Nós vemos ali os homens de Deus encarcerados, os homens de Deus presos, acorrentados, mas a igreja tinha paz. A igreja tinha paz. Quando nós pensamos nisso, nós vemos que a paz que nós devemos ter não vem de circunstância e de como nós vivemos, mas ela vem de cima. E quando nós estamos em paz, nós conseguimos alcançar as coisas que nós queremos, porque Deus se manifesta onde há paz. Quando Isaías estava escondido numa caverna, ele disse que ele viu vento forte, viu terremoto, viu um monte de coisa, mas de repente ele viu um vento calmo, um vento de paz. E aí ele ouviu a voz de Deus. Aí ele ouviu a voz de Deus e pediu: Elias, o que tu fazes aqui? Deus queria dizer a Elias: aqui não é teu lugar escondido, sai para fora. Mas, Senhor, mataram todos os teus profetas, só fiquei eu, ainda querem me tirar a vida? Não, tenho 7.000 almas lá, que não dobraram o joelho diante de Baal. Não ficou você sozinho. E Deus o aconselhou e ele voltou. Então a igreja, na verdade, tinha paz. Embaixo de luta, dificuldades e assim por diante, ela tinha paz. E assim por diante. Nós precisamos sempre herdar essas coisas e ver se nós estamos vivendo essas coisas que nós somos ensinados. Por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando e caminhando no temor do Senhor. Ela andava por todas as partes,
ao seu redor fazendo a mesma coisa. Caminhando, edificando, fazendo as coisas funcionar em todo o seu redor, mas no temor do Senhor. A Bíblia diz que o temor do Senhor é princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui eles andavam caminhando, ensinando, a igreja tinha paz, mas eles andavam no temor do Senhor. Quando nós temos esse temor do Senhor em nossos corações, eu quero dizer também que nós somos bem-sucedidos na nossa caminhada. Agora, quando nós andamos caminhando, e talvez até pensando de ensinar, mas não caminhamos no temor do Senhor, nós sempre erramos. Nós sempre erramos, porque de nós mesmos nós não temos nada de bom. Nós não temos nada de bom. Agora sim, quando nós deixamos o Senhor trabalhar em nós, e temos temor do Senhor, nós começamos a ser sábios. Não cedemos a nossa vida para as coisas impróprias, porque tememos ao Senhor e se esforçamos para fazer, como disse Jesus, o que sempre lhe agrada. Se esforçamos para fazer aquilo que agrada ao Senhor. De outra forma, nós não alcançamos essas coisas. Queremos ser bem-sucedidos na nossa caminhada espiritual. Precisamos estar sempre conscientes que essas coisas têm que andar comigo. Como disse, a igreja tinha paz, mas nós vemos que tinha muita luta no meio daqueles primeiros cristãos, mas assim foi a igreja implantada na paz, no amor e no temor do Senhor. Ele diz assim: e no conforto do Espírito Santo ela crescia em número. Por que ela crescia? Porque ela tinha um conforto, a qual confortava, não era a circunstância que a rodeava, mas porque o Espírito Santo estava com eles e eles eram confortados pelo Espírito Santo. Não quer dizer o que eu passo, o que eu luto, o que eu enfrento, mas o que quer dizer que o Espírito Santo está comigo e me conforta e me faz forte para que eu passe em todos os caminhos que eu devo passar. Assim a igreja foi implantada no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Como estamos nós nessas coisas, diante dessas coisas? Estamos nós desfrutando este conforto do Espírito Santo? Não. Como falei no começo, Deus conquistou essas coisas para todos, para o seu povo. Ele não conquistou essas coisas para outros, conquistou para seu povo. Como estou eu? Estou desfrutando este conforto do Espírito Santo ou eu estou andando sozinho na minha força? Como estamos nós diante do que esta palavra nos ensina? Iam caminhando e cresciam no conforto do Espírito Santo. Para nós poder avançar e alcançar as coisas que a palavra de Deus nos ensina, nós precisamos que sem essas coisas nós não fizemos nada. Sem essas coisas nós não conseguimos nada. Eu sempre falo que nos nossos dias parece que nós estamos mendigando as coisas do Espírito, quando os nossos irmãos do passado, eles tinham abundância, porque eles se empenhavam em buscar até alcançar. Eles gastavam dias, meses, jejuando, buscando até alcançar. Logo no meu começo da minha conversão, eu conheci um homem muito abençoado do Senhor. Tinha uma luta terrível em casa. Ele jejuou 30 dias pela sua esposa, até que ele alcançou o favor do Senhor. Até que ele alcançou aquilo que ele queria do Senhor. Será que nós estamos dispostos para fazer essas coisas? Será que nós também aprendemos assim? Será que nós se esforçamos para que essas coisas aconteçam nos nossos dias?
Eu quero dizer mais uma coisa para os irmãos. Assim como nesse sofrimento, a igreja foi implantada, talvez nos últimos dias que ela será ceifada, levada para o céu, ela tenha que pagar o mesmo preço. Nós vemos todas as coisas se aproximando para chegar aos dias do fim. Como estamos nós para enfrentar esses dias? Já que estamos desfrutando este conforto do Espírito Santo, que nos dá força, se preciso ser passado pela espada ou entregar minha vida a favor do Senhor, como Ele entregou por mim. Precisamos levar sempre a sério a palavra do Senhor, para que nós possamos desfrutar essas coisas tão maravilhosas, a qual o Senhor deixou para o seu povo aqui na terra. Por isso Paulo dizia, tudo eu posso naquele que me fortalece, a Cristo Jesus. Quando nós temos essa consciência e batemos ali, como ele diz, batei e abri-se-á, batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, e quem bate abre. Quando nós fazemos essas coisas, eles são para nós, mas quando nós deixamos de fazer, nós não encontramos. Depois ele dizia, a última parte, no versículo ele diz assim, e crescia em número. Então ela crescia em número porque estas qualidades estavam no meio da vida dos nossos irmãos do passado. Crescer o que é? O que é crescer? Crescer é aumentar as coisas, é se multiplicar. Aí é crescer. E ele diz, ela crescia em número, ela crescia muito. Nós vemos que, o último texto ali desceu Pedro lá para certa região, vendo um homem ali enfermo há muitos anos, ali Jesus te cura, levanta, arruma a tua cama e anda. Ele imediatamente levantou. Por que ele a levantou? Porque o conforto do Espírito estava junto com Pedro. Quando ele falava, abria a boca a falar sobre essas coisas, o Espírito Santo estava ali operando com ele. Por isso Paulo muitas vezes ele disse, miserável homem que sou eu. Quando eu olho para mim, eu digo para mim, miserável homem que sou eu. O bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. O mal está sempre ali perto de mim. Precisamos despertar em nossos dias para que alcançamos essas coisas que o Senhor deixou para eu e você, para cada um de nós. Para cada um de nós Ele deixou. Queremos crescer, precisamos então estar atento à nossa vida. Eu quero dizer assim, crescer é uma coisa que nós conhecemos bem. Eu quero dizer mais uma coisa assim, quando um pai tem um filho e às vezes tem problema e não cresce, a preocupação daquele pai é imensa em cima daquele filho, porque ele não cresce, é anêmico, é ali, alguma coisa tem de errado com aquela criança, porque ela não cresce, não desenvolve. Será que Deus não é assim com nós também? Que talvez anos e anos e anos aprendendo, mas estamos ali, ainda criança pequena. Não fizemos nada, não conhecemos nada, não buscamos nada. Será que Deus não está preocupado muito comigo? Eu creio que sim. Crescia muito, mas o Espírito Santo estava ali para ajudar e apoiar. Deus quer ver o crescimento dos seus filhos. Crescer não assim em alguma coisa, mas no que? Na sabedoria que vem do Senhor. E ele diz que essas coisas, até as pessoas idosas, ainda darão frutos e muita coisa se acontece, quando elas são obedientes na palavra de Deus. Então, crescer, nós precisamos ter o temor de Deus, andar em paz e buscar o conforto do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos alcançar. E se não fizemos nada. E Deus possa nos abençoar, que dentro de nós haja um desejo ardente de nós crescer nas coisas do Senhor. Este mundo
ele não tem nada para nos dar. Por isso, Deus nos tirou dele e nos trouxe para a sua palavra, para que dela nós pudéssemos crescer. E como é bom quando nós vemos alguém crescendo. Paulo era há pouco tempo que era crente aqui, logo para frente conta a sua história, logo ele foi preso, mas ele tinha um conhecimento muito grande da palavra de Deus. Ele era muito sábio na palavra de Deus, porque o Espírito Santo estava com ele. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nada. Eu sempre falo assim que, na minha vida, eu nunca estudei teologia. Nunca procurei essas coisas. Porque eu creio que o Espírito Santo mora dentro de mim. E ele é o maior teólogo que pode ter neste mundo. Ele é o maior sábio que pode ter neste mundo. E se eu caminhar de acordo com ele, com o conforto dele, eu posso me tornar sábio. Eu posso me tornar sábio e ser enriquecido sobre o conhecimento de Deus. Quando nós levamos para nós essas coisas, nós crescemos. E é assim que a Bíblia ensina. Paulo falou de tal forma que o governador disse: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Ele disse para Paulo, disse, não, eu não estou louco, estou falando de boa consciência, e assim você sabe, você conhece a minha história. Ele fez uma explanação daquilo e Festo disse, pouco me faltaria me tornar cristão também. Paulo disse, eu por pouco, muito. Todos que estão aqui pudessem ser assim como eu sou. Paulo podia dizer, ser assim como eu sou, porque ele desfrutava as coisas de Deus. Quão maravilhoso é nós sentir isso, quão maravilhoso é nós sentir que as coisas de Deus estão andando junto conosco. Aquilo que nós vimos o Senhor fazer. Jesus disse para os discípulos que ele ia se retirar, mas ele disse que tudo o que eles tinham aprendido e visto com ele, eles iam fazer ainda coisas maiores do que ele tinha feito. E nós vimos a igreja do princípio fazendo as mesmas coisas. Só que, com tristeza, eu quero dizer que eu não estou vendo as nossas igrejas dos nossos dias fazendo e desfrutando as mesmas coisas. Porque nós não gostamos de orar. Nós não gostamos de orar. E se nós não voltarmos para o campo de oração, nós vamos partir daqui sem desfrutar essas coisas. Quero falar alguma coisinha sobre crescer. A primeira coisa eu quero falar, em Juízes 16, conta a história de um homem que ele era um homem que foi falado e feito menção dele antes de ele nascer, talvez antes da mãe quase engravidar, o anjo tinha falado, e ele levou em pouco caso as coisas que ele tinha alcançado do Senhor, era um homem nazareu do Senhor, e foi pecando e de repente ele perdeu o espírito que nele habitava, por causa de brincar com as coisas. E diz ali nesse versículo que ele foi preso pelos filisteus, pelos seus inimigos, raparam-lhe a cabeça, que era o que não podia acontecer, e o prenderam, vazaram seus olhos, e ele servia para eles fazerem pagode e brincadeira com ele, porque ficou cego, não podia mais ver, a força dele se foi. Mas diz ali nesse versículo, logo o cabelo dele começou a crescer. Diz que o cabelo dele logo começou a crescer de novo, e os inimigos deles, eu acho que não perceberam para isso. Não perceberam isso. E daí, estando eles reunidos um dia, ele estava num grande templo, vamos dizer, uma casa de festa, um lugar muito grande, e ali conta a história que ele foi levado sob as colunas daquele cenáculo, e ele disse para Deus, pediu para Deus que desse força para ele mais uma vez, e ele disse assim, que mora Sansão
e todos aqueles que aqui estão, e com um abraço nas colunas, aquilo desabou e morreram todos. Ele matou mais gente na morte dele do que na vida. Isso é o crescer no Senhor. As forças voltaram porque ele cresceu os cabelos e voltou para o Senhor. Em 1 Samuel 3:9, e diz: Samuel se fortalecia e crescia no Senhor. E nós, se nós lermos a história de Samuel, nós vemos quanto ele cresceu no Senhor. Porque ele foi um homem muito obediente ao Senhor. Então ele crescia e se fortalecia no Senhor. Queremos ser fortes, se fortalecemos no Senhor. Queremos ser fortalecidos, cremos no Senhor para que essas coisas aconteçam. Em 1 Crônica 11:19, diz também assim, que Davi crescia no conhecimento do Senhor. Logo que ele foi rei, ele crescia no conhecimento do Senhor. Como estamos nós, o nosso crescimento? Como estamos crescendo nós diante do Senhor? Irmãos, Deus não quer filhos mirados, mas Deus quer filhos fortes, filhos sadios, filhos sábios, filhos que andam no seu temor, filhos que o buscam e o servem e o alcançam. É isto que Deus espera de eu e de cada um de nós, filhos sadios, filhos fortes, filhos que possam chegar e dizer: levanta, toma teu leito, anda. O Deus de Pedro é o meu Deus, o Deus de Paulo é o meu Deus. Por que eu não tenho o mesmo poder? Como disse, porque os meus joelhos não têm um calo. Pode passar as mãos, vocês não vão achar calo no meu joelho. Mas o povo do passado, eles tinham os joelhos calejados de oração. Oravam noites inteiras, até alcançar aquilo que a palavra lhe oferecia. Se nós queremos, nós precisamos voltar a esses tempos. Voltar a sermos cristãos de verdade. Alejar essas coisas em nossas vidas, porque elas fazem parte desse povo que o Senhor está voltando para buscar, para estar com Ele. Será que, se o Senhor voltar, eu estou preparado? Ou será que eu vou fazer que nem as 5 virgens néstias? Senhor, as minhas lâmpadas estão apagadas. Empresta para os outros, pedir para os nossos irmãos, empresta dos vossos azeites. Se não tem, os que vendem vão comprar. As preparadas tiveram sorte de entrar com o noivo. Será que nós estamos todos preparados? Que Deus possa nos abençoar. Eu sempre falo isto e continuo falando. Que se um dia eu chegar lá no céu, o meu prazer maior seria de eu ver todos os irmãos que estão aqui junto comigo, ali na glória, louvando e glorificando esse Deus que nos comprou com o seu precioso sangue, para que nós alcançássemos estas coisas que os nossos irmãos cansaram. Que Deus possa nos abençoar ricamente, e Deus, que o nosso clamor seja, como já fala lá no passado: Senhor, aviva a tua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Não deixa os teus filhos calarem-se. Não deixa os teus filhos se acomodarem, Senhor. Levanta-os, Pai, para que possamos ser obedientes à tua palavra e possamos andar no temor do Senhor. Isso eu quero dizer, Deus espera, não só de mim, mas de cada um que Ele salvou. De cada um que Ele salvou. Já falei umas par de vezes nesses últimos dias a esse respeito. Eu quero dizer aos irmãos, estou mendigando ainda as bênçãos do Senhor, porque meus joelhos pararam de buscar a presença do Senhor. E Deus ouve quando clamamos. Semana passada aqui, eu passei uma semana bem difícil para mim, bem ruim, tenho problema de estômago bem ruim,
e passei uns primeiros dias da semana bem ruim. Na quarta-feira eu tinha resolvido de ir para o médico, mas antes de ir para o médico, eu disse, eu vou lá para o campo, lá para a chácara, e vou achar um lugar, vou orar. Eu sentei lá num lugar e comecei a orar, falar com Deus, clamar para Deus. Falei para Ele sobre o que eu estava passando, e sabia que Deus era misericordioso, e Ele podia me livrar daquilo. E quando chegou o meio-dia, a dor já tinha quase ido embora. Ele ouviu minha oração. Por que Ele não ouve as outras orações? É porque não clamamos. Porque quando é uma coisa que está nos atingindo, nós buscamos. Mas quando é uma coisa que Ele prometeu na sua promessa, e nós está tudo bem, nós não buscamos e não alcançamos. A igreja, na verdade, tinha paz, crescia, tinha o conforto do Espírito Santo, crescia, ela crescia. Os irmãos cresciam no conhecimento do Senhor, no temor. Que Deus possa nos abençoar ricamente e que nós possamos, então, se despertar, porque no que nós estamos vindo, os nossos dias podem apertar logo para frente, logo para frente. Os nossos dias podem ficar dificultosos e nós podemos ter que pagar um preço bem alto para sermos salvos, assim como os nossos irmãos no passado pagaram. Se nós olharmos os nossos irmãos no passado, quantos irmãos foram mortos ali em Roma, é assustadoramente. Quantos irmãos foram mortos ali, por guardar este nome do Senhor, mas eles enfrentavam a morte, louvando, glorificando a Deus, porque o conforto do Espírito Santo estavam com eles. Amém.